é pro Marcos Rocha, na cara do gol, ele! Gol! Rony Rústico para o fundo da rede. Teve sim, teve gol do Rony. O Rony Rústico não falha, coloca no fundo da rede. E amanhã também tem Palmeiras e Bahia. A gente mostrou ontem que o Abel tá meio bravo, quer reforços. Você vai ver agora que na defesa, principalmente, o português está tendo que quebrar a cabeça para escalar o time. Uma imagem que aparentemente sela a paz. Depois de críticas públicas dos dois lados, o presidente Maurício Gagliotti e o técnico Abel Ferreira parecem ter se entendido. É muito importante a comunicação. E a comunicação de Abel Ferreira está ruim. Se é para estar no mesmo barco, tem que remar na mesma direção. Os reforços que o português tanto queria não vão chegar tão cedo. E os problemas são os mesmos, desfalques, muitos, em todas as posições. O setor mais afetado nesse momento é a defesa. São 6 baixas. O Everton, Viña e Gustavo Gomes estão disputando a Copa América. Jailson e Luan ainda se recuperam de lesões. O contrato de Alain Imperiur terminou e o Palmeiras não renovou. O fato é que esses desfalques têm obrigado a Abel a mexer o tempo todo na defesa, que só não sofreu gol em um dos 6 jogos do time no Brasileirão. Ele já usou o sistema com 3 e com 4 defensores. Às vezes, a decisão é por disponibilidade de jogadores mesmo. O Palmeiras que enfrenta o Bahia deve ser Vinícius Silvestre, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Vitor Luiz, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. No ataque, Rony, William e Daverson ou Luiz Adriano. Eu estava falando da questão das cobranças de reforços, que o Abel estava cobrando reforços para a diretoria do Palmeiras, e hoje eles se reuniram, né? Gagliotti, Abel e o elenco do Palmeiras também, né? Não sei se dá para dizer também para lavar roupa suja, porque nós fomos, Casão e Rafa, nós fomos praticamente o octógono dessa guerra fria entre Abel e o Gagliotti, porque o Gagliotti deu uma entrevista no Seleção Sport TV, falando exatamente, né, dessa cobrança que o Abel havia feito publicamente sobre reforços. O Gagliotti disse que isso não ajudaria muita coisa cobrando publicamente, mas a gente está vendo aí que houve uma reunião entre o Abel e a direção e eles reforçaram a admiração mútua. Casão, eu não sei se você me admira, mas eu te admiro muito. Então, se a gente tem uma admiração mútua aqui, eu quero que você fale se você realmente acredita que o clima tá bom lá no Palmeiras, que a diretoria do Palmeiras tá com plena confiança no trabalho do Abel, porque a torcida do Palmeiras é exigente, cobra. Quando o Palmeiras tinha acabado de ganhar títulos, tinha muro pichado. Você tá vendo realmente esse clima apaziguado? Não vejo dessa maneira, não. Eu vejo, primeiro, a situação do Abel sendo definida na próxima fase da Libertadores, que é o mata-mata. Ele ganhou dois títulos verdadeiros, né? Copa Libertadores e Copa do Brasil. Depois ele foi muito mal no Mundial, o time dele foi muito mal no Mundial, perdeu nos pênaltis para terceiro e quarto, não fez nenhum gol com bola rolando. Perdeu a Supercopa, né, do Brasil para o Flamengo nos pênaltis. Perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça em casa nos pênaltis. Foi eliminado, antes perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo e depois foi eliminado pelo CRB em casa, sendo que tinha ganho lá em Maceió por 1-0, perdeu 1-0, perdeu nos pênaltis. Então o pacote pós-vitória da Copa do Brasil, foi o segundo, é muito feio o Palmeiras. Não tem resultado bom, resultados de disputa mesmo de um troféu, de uma taça, de um torneio, perdendo muito, 4 vezes seguida nos pênaltis. Aí eu já vejo que falta foco, falta um pouco de seriedade, porque não é normal uma equipe do nível do Palmeiras perder 4 disputas de pênaltis seguidas. Isso aí não é normal. Você perde 2, já tem que fechar. Gente, vamos treinar melhor, vamos focar no chute. Alguma coisa tem que mudar. Não mudou. Quando
ele pediu mais um atacante. Quando o Daverson chegou, ele deu uma entrevista, ele não queria o Daverson, não queria o Daverson. Só que ele foi obrigado a engolir o Daverson. Aí ele falou, gostei no treino, pode até ter gostado mesmo, mas ele não queria o Daverson, não era o centroavante que ele queria. Então, aí já começou, e fora isso, além da reclamação de contratações, ele reclama do calendário, que ele tem razão, mas fica batendo muito nessa tecla. Ele reclama da imprensa, ele reclama de tudo. Ele passou um tempo na temporada, treinador vencedor para depois treinador reclamão. Eu gosto do Abel, eu gosto do trabalho dele, mas ele mudou o modo dele, ele só ficou reclamando. Isso cansa a torcida, isso cansa a diretoria também. Tem que trabalhar mais, treinar mais, o time dele está bem na Libertadores, tem que melhorar no Brasileiro e para de reclamar, porque não adianta, o calendário é esse, vai ficar falando todas as vezes? Não adianta, eu também reclamo do calendário, eu reclamo do presidente da República, mas não dá para ficar reclamando todo dia, o cara está lá e o calendário está aí, sabe, são duas coisas erradas, uma no futebol e outra no país, mas eles estão aí, vai fazer o quê? Casão, é isso. Vai ficar reclamando, não vai adiantar nada. Ô, Rafa, rapidamente, só que eu quero ouvir o seu pitaco. Seria admiração mútua o treinador estar respaldado? Prestigiado. Porque, seria. Você sabe, só faltou isso. Só faltou o respaldo, né, Casão, Rafa? Só faltou essa palavra respaldo. O dia que eu ouvi aqui da direção do Sport TV, Magno, continua falando o que você fala no ar, que você tá com o nosso respaldo. Eu já monto meu currículo de novo, já começo a mandar pra todo mundo. Eu não vou entregar, mas a gente tem um companheiro que tem uma história boa sobre isso. É mesmo? Que uma vez estava um pouco indisposto e tal, não estava numa situação boa dentro do trabalho, e falou que deixava o cargo à disposição. E aí o chefe dele falou, o seu cargo sempre teve à minha disposição. Simples e direto. Eu acho que o Abel reclama demais e reclama intencionalmente. Concordo com o Casão sobre achar que a situação não está totalmente resolvida e passa muito por essa indisposição dele com questões que são do futebol brasileiro, com questões que são de cunho interno ali da relação dele com a diretoria, mas também de situações que ficam invadindo o clube pelo que é o desenho estatutário amador, com muita gente dando pitaco, muita gente próxima das decisões, sem o conhecimento para estar ali apitando e no ouvido o tempo todo. O quanto ele já foi pressionado. Eu concordo com o Casão que até o nível de trabalho, o nível do futebol apresentado, o desempenho do Palmeiras não é bom. Mas acho que tem duas questões do ano passado para cá que refletem. Tanto esse foco, quando você ganha, e não ganhou tudo, mas ganhou quase tudo, foi campeão das duas eliminatórias, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, é difícil você retomar na temporada seguinte, ainda mais sem o respiro, não houve, é como se fosse uma sequência, e o desgaste pelo excesso de jogos, por ter jogado todas as partidas da temporada. A eliminação da Copa do Brasil acho que vem muito daí, mesmo a reta final de Paulistão, e acho que a instabilidade vai se sustentar. Eu acho que se o Palmeiras for uma equipe vitoriosa dentro do Brasileiro ou dentro da Libertadores na temporada 2021, ele vai estar fazendo mais do que eu tenho como expectativa. Se fosse um ano zerado, normal, um mês de férias, um mês ou quase isso de pré-temporada, inicia como todo mundo, seria para brigar por tudo. Mas o Palmeiras, principalmente, não está vivendo isso. Porque o acúmulo, desde o retorno do futebol para cá, é muito absurdo. E, além disso, tem essa questão do foco. Vários jogadores de destaque são muito jovens, instáveis, não têm dado a resposta que se espera. Então, é um crescimento como clube, né? Como grupo de pessoas trabalhando junto. Casão, eu sei que você levantou o dedo. Rapidamente. Só uma coisa rapidinho. Diga. Não, do foco. Semana passada, o Lucas Lima foi pego de madrugada numa festa clandestina, sem máscara. Não concordo com pressão de torcida, não concordo com perseguição, não concordo, mas nós estamos no meio de uma pandemia e o jogador de futebol, o Lucas Lima, deu um péssimo exemplo. Aí no domingo, no jogo do Palmeiras, primeiro o Patrick de Paula entra com um brinco, piercing, ficou 6 minutos fora do campo, o Palmeiras tomou um sufoco, ele voltou, aí à noite, se era restaurante ou se era festa clandestina, pouco me importa, mas estava sem máscara de noite no meio de uma pandemia. Então isso mostra que alguns jogadores do Palmeiras não estão com foco totalmente nas competições. Além do desgaste, está sem foco. Em relação ao calendário e presidente, eu não quis comparar não, viu? O calendário é uma coisa que dá para se resolver. Esse cara aí não dá para resolver, não. Este é Walter Casagrande Júnior. Olha só, mas no meio disso tudo, tem uma notícia boa
para a torcida do Palmeiras, o Rafael Veiga renovou o seu contrato até 2024. Hora de mais um intervalo aqui no Troca de Passes na volta. Olha só os números aqui do Rafael Veiga. Ó. 49 jogos, 16 gols, 6 assistências e 4 cartões amarelos desde a chegada de Abel Ferreira. Esses números aqui, é bem bom.